Em 2017, o fisiculturismo teve uma perda terrível. O atleta Dallas, fisiculturista promissor, de 26 anos, veio a óbito e hoje vamos discutir os detalhes da sua autópsia e ver realmente tinha a ver com esteroide anabolizante, com hormônios ou não. Foi uma fatalidade que não tinha qualquer relação. Lembrando, é claro, que aqui a gente não vai fazer juízo de valor de ninguém, a ideia não é denegrir a imagem de ninguém, mas falar de forma parcimoniosa, de forma ética, de forma honesta e de forma científica do ponto de vista médico, o que aconteceu aqui, o que a gente pode trazer para a tua saúde. Então não se esquece, deixa teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Gente, a gente vai falar aqui do Dallas, né? A Dallas era um fisiculturista open, né? Categoria mais pesada. Categoria mais pesada, portanto, precisa de mais músculo. Mais músculo, a gente sabe que eventualmente vai se expor a mais substâncias. São esteroides anabolizantes essas substâncias? Também. Então, assim, tem esteroide anabolizante, tem estimulante, tem insulina, tem GH, tem IGF-1, tem outras coisas que a gente nem sabe às vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado para dizer que foi o esteroide que todo mundo vai ter esse problema. Não é bem assim, né? Foi o abuso de esteroide anabolizante dentro de um contexto multifatorial com várias estratégias muitas vezes mirabolantes, tá? Às vezes saem alguns, né, sites, ciclos possíveis que o Dallas teria feito, mas assim, na prática a gente não sabe, tá? Na prática muitas coisas são especulação. Mas vamos falar aqui da prática. Você vê que aqui é um cara muito grande, é um cara muito grande. Chegou a competir no Olímpia em alto nível com 26 anos. É uma coisa comum? Não é uma coisa comum, gente. E quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente tem que entender que a genética do indivíduo vai dizer muita coisa. Lógico, a disciplina vai dizer? Sim, com certeza. Mas todo campeão geralmente vai ter alguma disciplina muito fora da curva, beleza? Beleza. E a genética vai ser um dos fatores que vai ser muito importante também. E aí, dentro da genética, a gente tem que ter uma predisposição grande para responder a estímulos de musculação, ganhar muito massa muscular, e responder aos esteroides anabolizantes de forma que o cara consiga ganhar bastante músculo com a menor dose possível, né? E tendo o quê? A menor quantidade de efeitos colaterais. Então, além de o cara precisar responder muito do ponto de vista anabólico ao esteroide, é interessante, se ele quer ser atleta profissional, que ele responda também de forma pequena em relação aos efeitos colaterais àquela mesma dose, tá? Porque não adianta nada o cara torar a dose e realmente aumentar muito o músculo se ele tá tendo muito colateral que vai fazer com que ele, né, tenha que parar, né, em um período curto de tempo. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então tem muitos atletas que aceleram demais, colocam muita carga de medicamento e não estão cuidando tão bem da saúde. Não estou falando que foi necessariamente o caso dele. Eu sei que o caso do Dallas, cara, foi um caso bem emblemático porque ele passou mal em uma competição, em um intervalo de tempo curto antes do seu falecimento, mas mesmo assim ele não tomou os devidos cuidados de saúde que tinham sido propostos para ele. Não sei a situação dele, não tenho como criticar, não tenho como fazer nada. Estou dizendo aqui que foi isso que aconteceu. Estou noticiando um fato, né? E eu peço para você o seguinte, cara. Viu uma intercorrência de saúde? Viu intercorrência de saúde? Ouviu algo que seja sugestivo de uma intercorrência de saúde? Cara, para um pouquinho, raciocina, pensa, procura o teu médico, vai discutir isso antes de fazer qualquer outra coisa, tá? Pode ser que não seja nada? Pode ser, mas pode ser que seja algo mais grave que pode lhe complicar muito mais se você der um passo em falso. Então assim, no primeiro ponto que você tem uma dúvida ali, não esquece de perguntar pro teu médico, comunicar. É por isso que eu sempre falo, cara, o usuário de esteroide anabolizante tem que ter um médico e tem que ter um médico acessível. Não adianta nada ter aquele médico que vai lhe consultar a cada 2, 3 meses, só vai ver você, né, a cada 2, 3 meses. Bicho, você pode ter vários tipos de alteração, pode ter vários tipos de dúvida, e viver nessa angústia não vale a pena. Então, assim, vai contratar um médico, vai ter esse acompanhamento, procura um médico que faça o quê? Que faça um tipo de serviço que possa tirar dúvidas, né? Possa eventualmente entrar em contato no WhatsApp ou qualquer outra rede social para tirar dúvidas, porque acontece, cara. E acontece intercorrência do uso de esteroide brasileiro, não vamos mentir. Às vezes não tem nada a ver com o uso de esteroide, às vezes sim, mas o médico vai lhe guiar nesse sentido, tá bom? A gente tem que ter esse cuidado, esse cuidado. Então vamos lá. Vamos discutir, gente, aqui a autópsia do Dallas, beleza? Primeira coisa que a gente vê aqui e que faz a gente ficar, né, bem reflexivo é a idade dele mais uma vez, né? 26 anos, bichão, cara tão jovem, né? Passou por essa situação, cara, muito triste, né? E aí o que foi achado na autópsia, né? Vamos aqui, vamos ver aqui. Primeira coisa, ponto 1. Cardiomegalia severa. O coração dele tinha 833 gramas, tá? Então assim, gente, o que a gente espera de um coração? Qual é o peso do coração normal? 300 gramas, mais ou menos. O que ele tem aqui?
833. É o que isso aqui? 2 e tanto a 3 vezes o tamanho de um coração normal. Isso aqui foi por causa do esteroide? Cara, o esteroide pode aumentar o coração, afinal o quê? O esteroide ele vai aumentar o músculo, o coração também é feito de músculo, tá? Então ele pode aumentar. Mas também, provavelmente ele também utilizava o quê? Insulina, usava o quê? IGF-1, né? Usava GH, né? E principalmente o IGF-1, né? Vai agir aqui também dentro de um contexto de aumento, né? De víscera, né? Aumento de órgão. Então a gente tem um coração que já está tendo hipertrofia, um aumento também por causa do, do esteroide anabolizante de forma direta, como também por conta do GH e GF1, tá? Complicado, gente. Complicado, muito grande esse coração, né? Então tinha também uma hipertrofia concêntrica, né, do ventrículo esquerdo, tá? Que também mostra o coração que já estava com a capacidade de bombeamento mais ou menos, tá? Então, assim, o que é que acontece? Se ele tem uma câmara cardíaca grande que consegue bombear, você vê que esse sangue vai sair, tem força de contração. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai hipertrofiar, a câmara cardíaca vai diminuir. E aí ele contrai e libera pouco sangue. Então o coração já não está funcionando bem. Além de que o esteroide ele vai causar algumas alterações que vai fazer com que o coração fique mais bambo. Então a capacidade de contração vai estar pequena e a câmara cardíaca minúscula. Então, assim, a capacidade de ejetar esse sangue, fazer com que ele funcione e faça as coisas direitinho, é muito difícil. Então ele entra num quadro de insuficiência cardíaca, o coração não tá funcionando tão bem, tá? E é assim, é um cara pesado, né? Um cara pesado que vai precisar de bastante sangue. Então é bem complicado, né? Então a insuficiência cardíaca que pode complicar. Então assim, essa parte do coração é algo muito importante, o esteroide anabolizante pode piorar e o usuário tem que se preocupar. Ele tinha também aterosclerose coronária, tá? Que são as artérias que suprem o coração. A gente não espera esse tipo de alteração numa pessoa de 26 anos, tá? Então provavelmente o que ele estava usando aqui medicamentos que estavam, por exemplo, baixando muito o HDL, que é o colesterol bom, aumentando muito o colesterol ruim. Tinha, né, alterações no própria vasculatura que o próprio esteroide causava, dentre outros fatores de risco que geraram essa alteração que não era esperada numa pessoa da idade dele, mas que sim é esperado numa pessoa que está abusando de medicamentos, tá? Infelizmente. Você vê também que ele tinha o quê? Um aumento dos pulmões, né, sem hiperinflamação ou muco excessivo aqui. E, rapaz, hepatomegalia de 4 quilos, 4,5 quilos, cara. O pulmão, isso aqui, a hepatomegalia tá referindo ao fígado, tá? O fígado normal, gente, tem o quê? Tem 1,5 quilo. Aqui ele tá com um fígado de 4,5 quilos, né? Então, assim, é uma chibata de GF1, provavelmente de GH sendo utilizado aqui nesse contexto, que é aumentar o volume do fígado. Mas, logicamente, a gente também tem uma agressão direta ao fígado dos esteroides, principalmente os 17 alfa-alquilados, tá? Então, cara, muito complicado, assim, tá muito desproporcional esses exames dele. Então, assim, era um negócio muito absurdo, né? Muito grave. Então, por exemplo, talvez o ideal pro médico dele, que acompanhou a primeira vez, era parar totalmente. Eu não sei qual foi a discussão que ele teve com o médico dele inicial, quando ele se passou mal pouco tempo antes de morrer, mas, bicho, tinha que parar de usar total, tinha que tentar recuperar o máximo de saúde aqui. A gente sabe, inclusive, que muitas alterações dos esteroides anabolizantes, né, são alterações que perduram para sempre, mas algumas coisas a gente consegue tratar e consegue amenizar e trazer mais longevidade para esse indivíduo. Mas às vezes, cara, o cara vive daquilo, ele acha aquilo muito importante para ele, não quer parar. Ele às vezes não, vive na negação, né, de que ele precisa passar por esse processo de parar. Mas, enfim, né? Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse universo anabólico, tem um meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, tratando seus efeitos colaterais, dando saúde para esse indivíduo, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois na descrição, tá bom? Então, o que mais que a gente tinha aqui, né? A gente tinha nefroesclerose mínima, também os rins aumentados, né? Provavelmente aqui pelo GHGF1. Beleza. Beleza. Mas complicado, bicho. Até o rim tava complicado. E tinha também carcinoma papilar de tireoide, tá? Mas enfim, né? Esse carcinoma papilar de tireoide tava de um jeito tão mínimo ali que não fez diferença nenhuma na morte dele. Então, assim, ele poderia no futuro, se ele não tivesse problema nenhum em relação
essa parte cardíaca, desenvolver o carcinoma papilar de tireoide, tem que se preocupar com isso? Sim, mas aqui no caso foi uma coisa tão mínima que não fez diferença. Seria uma coisa que talvez daqui a alguns anos ele se preocupasse. E aí o que ele foi visto aqui da Casa da Morte, hipertrofia concêntrica, né, o coração que não estava funcionando e a aterosclerose severa, né? Onde ele colocou fatores contribuintes, né? A uso exógeno de esteroide anabolizante e outros esteroides, né? E outros hormônios não esteroidais, né? Como GH, GF1, insulina, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Talvez também hormônio da tireoide, dentre outros, tá? E aí ele teve uma morte, no caso da morte natural. É, natural, né? A única coisa natural aqui colocou que foi a causa da morte, porque o resto, cara, infelizmente tava bem não natural, né? Então, assim, um cara de 26 anos que acabou tendo um desfecho fatal, um desfecho grave, cara. E eu trabalho muito aqui, cara, no YouTube, pra tentar trazer esse tipo de conscientização. Assim, a gente pega esses casos extremos, é claro que não vai ser uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas, cara, algumas fatalidades acontecem com pessoas que têm uma predisposição muito grande. E assim, muita gente tá utilizando esteroide já há muito tempo e não tá se dando conta disso, tá? E muitas vezes sem tipo, qualquer tipo de acompanhamento. Então, cara, tem que acompanhar, tem que ver a tua saúde, tem que desacelerar quando for necessário. E a gente não pode viver na negação achando que o que a gente faz tá ok e pronto, tá, eu não bebo, não fumo, tal pessoa bebe e fuma, então o problema tá com ela. Não, não, cara, assim, às vezes a pessoa, Gabriel, por que você fala tanto de esteroide anabolizante? Por que você não fica falando de álcool, de cigarro? É pra ganhar hype? Não, bicho, é porque eu estudo isso, né? Eu não sou um expert em álcool, não sou um expert em cigarro. Pneumologista tem muito mais propriedade pra falar comigo, eu sei o básico, sei, mas eu não sou um expert nisso. Eu escolhi essa área pra atuar, por quê? Porque eu gosto, né? Eu gosto de fisiculturismo. Eu vejo que o problema no fisiculturismo é isso, a grande maioria da galera do fisiculturismo não fica bebendo, não fica fumando, tem até uma rotina bacana, marmita, dorme bem. Mas tem essa questão do esteroide anabolizante. Então eu tô dentro no meio, eu tô inserindo no meio, eu não tô aqui por causa de hype. Se eu quisesse hype, eu tava vendendo outro tipo de coisa, eu tava vendendo protocolos avançados para os médicos quererem ganhar dinheiro. Não, eu tô aqui tentando trazer informação de qualidade, cara, para você conseguir trazer mais saúde para tua vida. E a gente não quer que isso aconteça, né? Assim, uma vida muito precocemente perdida, e eu não quero que aconteça com você. Talvez, às vezes, o indivíduo não perde a vida de forma precoce assim, mas ele consegue encurtar a vida dele, principalmente por causa da saúde cardiovascular que vai ser deteriorada. Então ele tira 10, 20 anos da vida dele no futuro, que para ele hoje pode não ser importante, mas no futuro pode ser. Eu tenho um vídeo completo aqui falando sobre esteroide e saúde cardiovascular. Será que existe realmente, uma relação direta, é mais dose, mais prejuízo? Quais são os mecanismos? O que a gente pode fazer para tentar amenizar isso? Vou deixar o vídeo para você, te espero lá e um grande abraço.